você entender isso aí, que nem tudo que você lê, principalmente no livro do Apocalipse, é realmente aquilo. Quando João falou assim que viu o novo céu e a nova terra, e as ruas eram de ouro, os muros de cristal, e tinha ali 12 pedras preciosas, não é realmente isso aí. Ele usa uma linguagem humana, ele usa uma linguagem natural, para que eu e você entendesse. Paulo disse que aquilo que é corruptível não herda a incorruptibilidade. Então, ouro, prata, cristal, jaspe, esse negócio não existe no céu. Pastor, mas o João falou que viu as ruas de ouro. Sim. Por que de ouro? Ouro é o material, o metal mais caro que existe, mais puro, mais brilhante, mais bonito. Então ele usa essa linguagem para que eu e você entendesse como será a rua. Mas ali eu posso afirmar sem nenhuma sombra de dúvida que é uma coisa muito superior, bem mais além do que aquilo que é visto aqui na terra. Vai bem mais além do que o ouro, do que o cristal, do que o rubi, do que o diamante, do que o jaspe e outras pedras preciosas. Bem mais além. João usa uma linguagem simples aos nossos olhos para que a gente pudesse entender. Se ele chega aqui, por exemplo, e fala... vou criar um nome aqui, não existe esse nome. Ele chega e fala, lá eu vi as ruas são de Bélico. Aí ele fala assim, o que é isso? Bélico? Nem eu sei, acabei de inventar aqui agora. Então a gente não iria entender. Vocês compreendem? Então ele usa a linguagem, as ruas são de ouro. Ah, ouro eu conheço, sei como que é. Mas com certeza são outros tipos de material que não existe aqui na terra. Porque o incorruptível, ou seja, o espiritual, não pode receber o corruptível. Por isso que nós, no arrebatamento, seremos transformados. Esse corpo é corruptível, ele não pode entrar no céu. Moisés, ele viu a glória de Deus passando num buraquinho da rocha, numa fresta entre uma rocha e outra. Deus passou lá assim, ele viu o vulto de Deus, quase que ele derrete. Ele acendia como lâmpada. Imagine se a gente ver Deus face a face, andar com Ele, conversar com Ele, como nós estamos vendo um ao outro aqui. Essa carne, com certeza, ela derreteria imediatamente. Então, lá são coisas muito mais além. E aqui, quando João vê essas estrelas caindo na terra, com certeza não são estrelas. Hoje nós temos aí bombas que, quando acionadas, elas dispersam fragmentos como estrela. Do mesmo jeito, eu estava olhando aquele ataque de Gaza contra Israel, e Israel contra-atacando os mísseis dos palestinos, parecia estrela caindo do céu, vinha aquelas tochas, aí de repente vinha outro, pá, dá um foguete bonito, era até bonito de se ver, né? Era feia de participar daquilo lá. Então, com certeza aqui está falando de uma guerra, de bombas, emitida, disparada pelo próprio ser humano, as guerras, os contra-ataques, nação contra nação. Jesus falou que isso vai acontecer bastante, bastante. E nos 4 cavaleiros, um dos cavalos tem aí como principal a guerra. Guerra vai ser coisa mais natural do mundo durante a grande tribulação. Na 5ª trombeta, começa então o juízo contra os seres humanos. No capítulo 8, versículo de número... Vamos começar no versículo de número 13. Enquanto eu olhava, vi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, 3 anjos que ainda vão tocar, a 5ª, a 6ª e o 7º. Por isso que ele brada: ai, ai, ai. São 3 ais, 3 juízos, 3 tormentos. Capítulo 9 começa falando dessa 5ª trombeta, e eu quero que vocês prestem atenção nisso. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que caía do céu. Não é o céu a habitação de Deus. Aqui é Uranon, o primeiro céu. Existem 3 palavras
grega para expressar o céu. Uranon, Mesurano e Epurano. Urano é esse céu que está acima das nossas cabeças, onde voam os aviões, os pássaros, onde o vento, a chuva cai na nossa cabeça, é chamado de Uranon. O céu atmosférico, que é das nuvens para cima, da camada de ozônio para cima, aonde as naves espacial, as estrelas, a Lua e os outros planetas ficam, é chamado de Mesurano. E a habitação de Deus é chamada de Epurano. Duas palavras, Epurano, que vai além do Urano, além do céu. Esse é o céu que está acima de todos os céus. E aqui, quando o anjo ele voa e essa estrela cai do céu, a palavra aqui é Uranon, é o primeiro céu. E essa estrela não é uma estrela natural, não é um astro, não é um cometa, não é um planeta, é um demônio. Ele vem autorizado pelo próprio Deus e ele cai. Continua a lição, a leitura. E abriu... O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que caía do céu na terra. Foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Não é do inferno, é do abismo. Lá na carta de Judas fala que existem demônios. Eles são tão ferozes, tão cruéis, que Deus não permitiu que eles ficassem soltos aí. Alguns falou que foi no inferno, que chegou lá e viu os demônios fazendo reunião. Isso não existe, não é verdade. Os demônios nunca foram no inferno. Nunca. A chave da morte e do inferno está na mão de quem? Jesus. Para eles fazerem a reunião lá, eu iria ter que conformar que Jesus virou porteiro. Que se a chave está na mão dele, os demônios estão entrando e saindo quando quer, é porque Jesus tem que estar lá para destrancar e trancar. Não, hoje vai ter reunião, então vou lá abrir. Não é assim. Os demônios, segundo o que Paulo escreveu na carta de Efésios, capítulo 6, eles ficam nas regiões celestiais, aqui, ó, no primeiro e segundo céu, voando por cima das nossas cabeças, travando batalhas incansáveis contra o povo de Deus. Não. Esse aqui é a antiga serpente, o próprio Satanás descendo, mas não a queda dele de Ezequiel. Aqui a queda não, ele desce, ele não cai, ele vem descendo. João falou que viu como uma estrela caindo, mas na verdade ele vem descendo com a chave, está no versículo 2. Ele vem com a chave do abismo. Aquilo que Judas falou que existe os demônios aprisionados lá, são esses demônios. Esse anjo maligno, esse demônio, ele vai com a chave, destranca o poço do abismo e a leitura continua. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, mas não era fumaça. João viu como fumaça porque foi escurecendo tudo. Mas quando ele observa, como a fumaça de uma grande fornalha, sabe aquela fumaça que escurece tudo mesmo? E com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Ficou escuro, literalmente. Mas não era fumaça. Ele vê como fumaça. No versículo 3: e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. Ah, pastor, lá no sul teve uma praga de gafanhoto lá e passou, foi embora e não teve prejuízo. Sim, mas esses gafanhotos aqui têm uma diferença. Olha só a característica deles. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Mas não é aquele escorpião pequenininho. Porque se você continuar lendo aqui o texto, esses gafanhotos, que na verdade nem é gafanhoto, são demônios, eles são do tamanho de cavalos, cabeça de homem. Fala que ele pensa, ele raciocina.
e dentes de ferro e cauda de escorpião. Então, tanto ele vai morder, quanto ele vai ferroar. Interessante que na primeira praga, na segunda, na terceira, na quarta praga, homens morrerão. Eles vão ser atormentados e vão morrer. Mas nessa praga, o terror é tanto, a dor é tanta, os horrores serão tanto, que a própria morte vai correr de medo. Ela vai fugir da terra. Durante 5 meses, os homens serão atormentados por esses demônios. E vão procurar morrer, mas a morte não estará presente. Homens serão mordidos, serão ferroados, vão ficar rolando, gritando. Quem já foi ferroado de arraia, ou viu alguém ferroado de arraia? É terrível, muito terrível. Isso sem falar que depois o local apodrece, tem que ficar fazendo tratamento, ir lá cortar e fazer enxerto às vezes. Imagine esse escorpião que chega, ferroa, homens serão dotados de úlceras malignas, criadas pelo veneno desses escorpiões. E eles ainda terão asas de ferro, junto com as suas couraças, que também farão horrores. Serão, você vê, por exemplo, com a turbina de avião, quando você está perto ali, ele acelera, aquilo é ensurdecedor. Agora imagine essa nuvem de demônios batendo asa, fazendo algazarra, fazendo zoada. Tanto será terrível o tormento, quanto será terrível também o horror do barulho deles. 5 meses, ninguém vai morrer. Ninguém vai sofrer, sofrer, sofrer e sofrer. 5 meses sem morte. Bom, se nós não se a gente não for fazer parte no arrebatamento por amor, que seja por terror, mas vamos fazer parte desse arrebatamento, porque ai daqueles que aqui viverem durante a grande tribulação, ai daqueles, serão coisas terríveis que levarão o homem, segundo o que João viu aqui, a blasfemar contra Deus. Blasfemar. O homem, quando ele é muito aterrorizado, ele perde a razão. Ele começa a falar, igual o ditado popular, começa a falar asneira, começa a falar coisa com coisa. Depois, quando a cabeça esfria, ele se arrepende, mas já falou. Imagine esse povo, esses homens, essas mulheres, sendo aterrorizadas por esses escorpiões, dores e mais dores. Depende aonde que esse ferrão bater, imagina, bate na barriga, rasga tudo, começa a sair as entranhas, bate na cabeça, o cérebro começa a sair, e não vai morrer. São terrores. Vamos para frente. 6ª praga, 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a sua trombeta e viu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia: o 6º anjo que tinha trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Imagine você, quando acha que acabou, que os 5 meses passaram, logo na sequência alguns já vão morrer do sofrimento do gafanhoto. Estava esperando só a morte retornar para eles morrerem. Vão morrer. Os que não morrerem logo na chegada da morte, o retorno dela à terra, esses 4 anjos sairão com a única missão de matar a 1/3 parte dos que ainda estiverem vivos. Imagine, já morreu uma parte, agora morre a segunda, e os anjos vêm e matam a 1/3 parte dos que ficaram. Quantos que ainda sobreviverão?
Quantos que ainda estarão vivos durante essa praga? Sétima trombeta. E vi outro anjo forte descendo do céu de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, dizendo, como quando ruge o leão. Tendo clamado os 7 trovões, foram soar as suas vozes. Então, quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi a voz do céu que dizia, sela os trovões e não fala agora. E não escreva. Então o anjo que vi, em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e tudo o que há, a terra e tudo o que há, o mar e tudo o que há, e não havia mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas dos seus servos. Então a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e pedi-lhe que desse o livrinho, e ele me deu. E ele disse, tome e coma-o, ele fará amargo no seu ventre, mas na sua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, comi, na minha boca era doce como mel, mas tendo eu comido, no meu ventre ficou amargo. Então me foi dito, importa que profetize outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. E foi-lhe me dado uma cana, semelhante a uma vara, ou uma trena, um metro. E disse, levanta e mede o templo de Deus. Esse anjo dá o livrinho para João, numa visão. Por quê? Ele disse que na boca seria doce e no ventre seria amargo. Esse livrinho, esse anjo estaria de pé sobre a terra, um pé na terra, um pé no mar. Mar fala de povos, nações. Terra fala de homens, povos, comunidade. Esse anjo estará sobre as nações e sobre os homens, anunciando, pregando, mesmo durante a grande tribulação, o juízo e ao mesmo tempo a salvação. Por que ele disse que na sua boca seria doce? Pregar, irmãos, é a coisa mais fácil que tem. Eu chegar aqui hoje para você e dizer que Jesus salva, é fácil. Eu chegar para você e falar que Jesus cura qualquer tipo de enfermidade, que cura câncer, que ressuscita mortos, que cura aleijado, cura cego, é fácil. É fácil eu pregar, é doce. Eu pregar arrependimento, pregar compromisso com Deus, é doce. Mas eu viver isso na minha vida é difícil, é amargo, é complicado. E João disse que essa mensagem também era da mesma forma. Os homens com certeza saberão que é o juízo de Deus, e eles mesmos anunciarão. Aqueles que conhecem a palavra, que ficarão na grande tribulação, eles com certeza saberão tudo o que está acontecendo, e eles mesmos pregarão uns aos outros. Porém a mensagem será doce para pregar, mas é complicada para viver, porque o juízo descerá. Tem o anticristo, o falso profeta, correndo atrás, os seus adeptos, correndo atrás para destruir, para fazer mal. Imagine você, hoje nos países comunistas, lá na China vermelha, na Alemanha ocidental, outros países comunistas aí, Cuba, por exemplo, você é preso, você é morto, torturado quando se prega a palavra de Deus. Imagine na grande tribulação, aonde
não só a besta, não só o falso profeta, mas os homens, ou a própria humanidade, aqueles que foram selados, como eu disse ontem, o selo da mente, que a sua mente já foi transformada na mente do anticristo. As suas ideias, a ideologia deles é a mesma ideologia do anticristo. Eles vão entregar uns aos outros. Irmãos, a gente fala assim, não, isso não acontece. Acontece. Agora há pouco, nessa pandemia que foi decretado aí, que fechasse as congregações, as igrejas, lá no Fim Social, eu até contei esse testemunho para o irmão Francinaldo, uma igreja, aliás, as igrejas fecharam, mas teve uma lá que criou uma estratégia para continuar as reuniões. Não podia ter reunião com muitos membros. O que eles fizeram? Dividiram grupos, células, e cada célula congregava em uma casa de um irmão. E uma das células, elas congregavam na casa de um irmão que era vizinho de uma outra irmã de uma outra congregação, da mesma denominação, mas uma outra congregação. E essa vizinha, que a sua congregação também estava fechada, chamou a polícia, denunciou a célula do lado. Quando a polícia chegou, a viatura chegou, os policiais entrou para fazer a autuação, a vizinha entrou atrás dos policiais, e ela mesma se entregou. Ela falou assim, olha, foi eu que chamei a polícia, porque se eu não posso congregar, vocês também não podem. Então vê, irmão, nós estamos apenas numa pandemia, nada grave, nada de terror, nada de grande tribulação. Agora, na grande tribulação, aqueles que estiverem com a ideologia, eles mesmos procurarão a tortura dos outros. Eles mesmos, quando verem um crente, um cristão que foi convertido durante a grande tribulação, eles mesmos denunciarão. Eles mesmos farão questão de entregar eles para o anticristo. Será difícil, irmão. Será difícil de esconder, muito difícil. Vamos mais para frente. Versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve do céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados sobre o trono de Deus prostaram-se os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: grande graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, porque tomaste o seu grande poder e reinaste. Iraram as nações, então veio a sua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de darem a recompensa aos profetas, aos seus servos. Aleluia. Aqui a gente já encontra aqui, ó, no final da sétima trombeta, o anjo toca, e aí aparece dizendo: está feito, está consumado. Nesse momento, cumpre a palavra que está lá em Lucas, capítulo 23, abre para a gente. Lucas 22. Encontraram? Lucas 22. Capítulo 21, versículo 20. Só um instante, deixa eu me localizar aqui. Eu queria anotar ali, lembrei que eu não tinha trazido a caneta. Deixei só na cabeça.
Lucas 21, do 25 ao 28, diz assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Tem uma versão que fala: homens desmaiarão de terror pelo bramido do mar e das ondas. Versículo 26. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as potências dos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aqui está sendo escrito para os judeus. E aqui fala de alguns sinais que acontecerão momentos antes da segunda fase da volta de Jesus para Israel. Não é para a igreja. Para a igreja nós falamos falamos ontem que será como um ladrão, um rápido. Aqui é para Israel, poder e grande glória. E aqui Lucas disse que homens desmaiarão de terror pelo bramido do mar e das ondas e as coisas que acontecerão. Para você entender isso, eu peço que os irmãos abram, por gentileza, lá no livro de Jó, capítulo 38, para você entender o que Jesus está dizendo. Jó 38. Quando acontece o dilúvio lá em Gênesis, aliás, quando Deus formou a terra, Ele disse assim que fez separação entre as águas que estavam em cima do firmamento e as águas que estavam embaixo do firmamento, e chamou o firmamento de céu. Então, quando Deus cria a terra, Ele cria uma camada de água em volta da terra, uma redoma de água em volta da terra. E Ele fez separação das águas que estavam em cima do firmamento e as águas que estavam embaixo, e chamou o firmamento céu. Lá no dilúvio, a palavra de Deus diz que Deus rompe as janelas do firmamento. Que firmamento é esse? O céu. Não foi uma chuva comum, não foi uma chuva igual essas que a gente vê, que alaga São Paulo, que alaga Rio, às vezes alaga aqui Goiânia também. Não. Deus vai lá, lembra que tem água, um mar lá em cima, Ele vem, rasga como rasga um pano, um tecido, e essa água cai de uma só vez. Cai de uma só vez. E o que acontece com a água do dilúvio? Quem que pode me falar? Ela evaporou? Não, era muita água. Nós vamos ver agora Jó, capítulo 38, quem abriu, acompanhe por favor, versículo de número 8. Quem está dizendo aqui é o próprio Deus, conversando com Jó. E ele disse assim: quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da sua madre, ou quando saiu da sua madre? Está falando de uma grande quantidade de água que estava na madre, ou seja, no local de origem, e saiu de lá. E aí ele pergunta: quem foi que encerrou o mar com portas? Quem colocou porta no mar? Versículo 9: quando eu lhe pus nuvens por vestiduras e escuridão por envolvimento. Que nuvens são essas? Gelo. Deus pega o mar e congela ele. A água que saiu da madre, Deus encerrou com portas e congelou. No próximo versículo: quando eu fixei limites para ele, pondo-lhe portas e ferrolho. Deus pega o mar, empurra ele para um lugar, congela e tranca ele. Hoje eu posso afirmar para você que são os polos da terra, polo norte e polo sul, aonde Deus pegou a água do dilúvio, empurrou para lá e trancou, congelando essas águas. Quando eu disse: até aqui virás e não mais adiante,
e aqui se quebrarão as suas ondas orgulhosas. Gelo não tem onda. O mar estava agitado, Deus empurra para lá com o vento, congela, tranca, quebrou-se as ondas orgulhosas. No versículo de número 22, entraste nos tesouros da neve. O que é tesouros da neve? É um reservatório, uma grande quantidade entesourada, grande quantidade de gelo. Ouviste os depósitos da Saraiva, que eu reservo, preste atenção, que eu reservo para o tempo da angústia. Não é tempo de angústia, é o tempo da angústia, um tempo específico, para o dia da peleja e da guerra, um dia específico onde vai acontecer uma peleja e uma guerra, que eu reservo para os tempos da angústia, para os dias da peleja e o tempo da guerra. Versículo de número 30. Quando as águas se endureceram como pedras, quando eu fixei por profundeza que se congela. Então o que Deus fez? Pegou essas águas, congelou lá e guardou para um dia específico, para o dia da peleja e da guerra. Quando acontece aqui, na sétima trombeta, que o anjo diz: está consumado, está feito, acabou, está determinado. O anjo que saiu aqui falou assim: agora os reinos passam a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. A glória dos reis agora será de nosso Senhor. Tudo está feito, o juízo foi derramado. Então acontece uma grande batalha, onde o anticristo, revoltado contra os cristãos da época e contra a nação de Israel, selou uma grande multidão de exército, agora formando um exército, e ele convoca todos os seus exércitos, todos os seus seguidores, todos os seus idealistas, para acamparem contra Israel e destruir Israel, colocando nele toda a culpa de toda a tragédia, de todo o terror que embora venha acontecendo durante esses 7 anos. E os homens vão, as nações vão, todas as nações da terra se levantarão contra Israel. Essa é a diferença da guerra de Gog e do Amagedon. Aqui é a guerra do Amagedon. Acontecerá no Vale do Amagedon. Hoje lá, se você olhar no YouTube, você vai ver umas planícies lindas, campos, fazenda verdejante. Mas ali será palco da maior batalha de todos os tempos. Todas as nações, lideradas pelo anticristo agora, congregarão ali para destruir e aniquilar com os cristãos e a nação de Israel. E a palavra de Deus diz que eles começarão a atacar, começarão a dizimar os cristãos e também a nação de Israel. Quando eles estiverem pensando que irão perder a batalha, porque não tem mais jeito, são muitos contra eles, eles vão gritar por socorro, e então se cumpre aqui: e todo o olho verá vir sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele virá com os santos. Quem são os santos? A igreja. A igreja virá, e Cristo baterá com os seus pés sobre o monte das oliveiras. A Bíblia disse que esse monte fenderá, o monte das oliveiras vão fender em 2 partes, com o peso de Cristo. Israel passa por entre as pernas e fica na retaguarda de Cristo. E o próprio Cristo, com a sua espada, na primeira guerra, uns mataram outros, homens contra homens. Aqui não, o próprio Cristo descerá a sua espada sobre todas as nações, povos e línguas que estiverem contra os cristãos de Israel. Ezequiel viu essa batalha e ele disse, lá em Ezequiel 38, que um rio de sangue correrá de Bosna
até Meguido, ou seja, 300 quilômetros de extensão. E o sangue estará no freio dos cavalos, 1,20 m. 300 quilômetros, 1,20 m de altura de sangue dos homens que morrerão naquela batalha. Pastor, como que será isso? Abre por gentileza Zacarias capítulo 14:12. Quem encontrou, leia por gentileza. Zacarias 14:12. Esta será a praga que o Senhor ferirá os homens que congregarem na batalha. Continua. A sua carne será consumida, estando eles ainda de pé. Apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a sua língua apodrecerá na sua boca, estando ainda falando. Hoje, o que é que faz isso? Bomba atômica. Se uma bomba atômica for acionada a 300 quilômetros de distância daqui, da onde nós estamos, qualquer um que estiver olhando na direção será dizimado dessa forma. A sua carne apodrece ainda de pé, os seus olhos apodrecem na sua órbita, estando eles olhando, e a sua língua derreterá, estando eles ainda falando. É morte instantânea, desintegração total pelo poder da radiação da bomba atômica. Por isso que Pedro, quando viu, Pedro também viu essa bomba, e ele disse assim: olha, o céu que agora existe, já não existe mais, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram com grande estrondo. Hoje nós temos, segundo os cientistas aí, eu andei analisando, pesquisando a respeito disso, e os estudiosos aí disseram que existe para cada habitante da Terra 45 quilos de explosivo, hoje. Se fosse repartir os explosivos que existem na Terra para todos os habitantes, cada um pegaria 45 quilos. A igreja não vai estar aqui, alguns já morreram, vai ter só um pouquinho de gente. Quantos quilos que vai dar para cada um? Esta será a maior e também a última batalha, porque o próprio Cristo refinará a população. Lembra que eu falei que vai ter 3 julgamentos? O julgamento da igreja passou há 7 anos atrás, lá no arrebatamento. Lembra? Aqui acontece o segundo juízo, o segundo julgamento, o julgamento das nações. A palavra de Deus diz que nós assentaremos sobre tronos e julgaremos as nações. Nós seremos os juízes. Que tipo de julgamento é esse? Nós julgaremos aqueles que perseguiram. Por que perseguiram? Por que odiaram a Cristo? Por que não deixaram o Evangelho? Nós seremos os juízes. E na sequência desse julgamento, o cordeiro, aqui já não cordeiro mais, agora é o leão da tribo de Judá, implantará o milênio, 1000 anos de paz, paz total. O ser humano não matará outro ser humano mais. Animais como leões andarão junto com o ser humano, junto com o cordeiro, junto com o boi, e ele comerá erva também. Ninguém terá autoridade ou poder ou permissão para fazer mal para outro ser vivo, nem humano,